Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou dar umas dicas aqui nesse trabalho aqui, é o trabalho da Juliana, então vem comigo para você dar uma olhada. Bom, eu escolhi esse trabalho porque, além de gostar desse tema, né, gosto muito de sereias e tal, é um trabalho que tá muito bacana, tem uma composição muito legal e tem um potencial muito grande, então quero ver ele finalizado. Bom, então a primeira coisa que eu falo é para trabalhar com referência. Aqui eu tô com duas referências mais ou menos na mesma pose, só para dar uma olhada. E uma coisa assim, tá bem complicada aqui nesse trabalho, é que ele não tá bem desenhado, bem delimitado, né? Não é... Ele não está bem desenhado, os limites dele não estão bem desenhados. Então tá tudo muito borrado. O trabalho todo tá muito borrado. Então eu vou dar uma mexida aqui, limpando as cores. Essa sombra tá com uma cor muito suja, um cinza muito sujo. E vou mexer principalmente na configuração do desenho, na delimitação do desenho. O maior problema aqui é essa falta de definição mesmo. Tem alguns outros problemas, né? Como eu falei, alguns problemas de cores e tal. Mas a falta de definição é um problema bem complicado. E essa definição que eu tô falando não é em relação necessariamente a detalhes, entendeu? Não é você detalhar muito a peça, o que é bom sim, e fazendo aos pouquinhos até chegar num nível mais detalhado. Mas é em relação à configuração mesmo, a delimitação de uma área para outra. Pegar aqui um azul um pouco mais claro para poder jogar uma luz aqui bem por alto. Quando você for trabalhar nessa cauda aqui da sereia, tem que procurar referência de peixe, escama de peixe. Até outras referências de sereias mesmo, de outros ilustradores. Eu não vou avançar muito nesse trabalho, porque eu não tô com tempo para isso. Como eu falei, vai ser mais uma coisa em relação ao desenho mesmo, a delimitação. Mas tem que avançar. Aos pouquinhos e cada vez trabalhando mais. Pegar várias referências. Uma referência só para a escama do peixe, para a cauda. Referência só para a alga. Várias referências para a barriga, para os seios, para o rosto, para o cabelo, para a mão. Se você não tiver referência, né? Se você não conseguir achar referência, que vai ser difícil, tira uma foto da sua mão, mas com uma iluminação bacana. Com claro escuro bacana. Aqui não dá pra ver agora, mas a mão ali de trás, depois eu vou tirar essa referência, ela é só uma mancha, um borrocado assim, sabe? Precisa de desenho, precisa de referência para poder desenhar. Marcar aqui rapidinho, mais ou menos onde seria o umbigo. E agora eu vou limpar um pouco essa sombra aqui. Uma outra dica importante é você trabalhar o corpo da sereia, né? Com um tom normal de pele, sabe? Com umas cores de pele mesmo. Fazer o claro escuro tudo direitinho, fazer o desenho todo direitinho. E no final, para finalizar o desenho, você pega na camada color e bota as cores, entendeu? Esse estourado azul, essa luz azul aí que você quis colocar, você pode colocar isso pro final, porque vai te dificultar trabalhar tudo ao mesmo tempo. Uma coisa importante é usar os recursos que o digital tem para te facilitar. Então, se você pode colocar isso numa camada color por cima no final de tudo, faça isso.
Você não precisa trabalhar necessariamente que nem pintura direta, tudo ali na mesma camada, tudo... Inclusive eu vou separar a sereia do fundo mais pra frente. Mexer um pouco agora aqui no desenho do sutiã. Tá vendo como é que tá tudo borrado? Não tem um desenho definido. Então pega, desenha, faz um desenho de linha. Não precisa ser o desenho de linha mais perfeito do mundo, entendeu? Mas precisa ter um desenho, precisa ter uma definição. Essa aqui é uma referência de seios, né, de biquíni, mas você pode procurar um monte de outras em poses parecidas. Coloco a sombra um pouquinho mais para esse lado. Vou dar um Ctrl Shift C, Ctrl Shift V e agora um Ctrl T para poder mexer um pouquinho aqui na forma do seio. Agora eu vou clarear um pouquinho ali para botar essa luz azulada, mas como eu falei, não é uma coisa que precisa necessariamente ser feita agora, pode ser feito depois também. Facilita você fazer tudo. Colocar essa luz colorida depois, mais pro final. Olha a diferença. Aquela sombra ali, você viu que eu dei uma clareada na barriga, mas também pode ser colocada mais pro final da ilustração, com uma camada por cima de tudo. E aqui é importante desenhar, tá vendo? Não tem desenho, não tem desenho, não tem definição. Então ali nessa referência ali é uma pose que tá um pouco parecido, mas é aquilo. Tira uma foto do seu braço nessa posição que fica mais fácil e dá pra ver melhor todos os detalhes. Sombra quente, porque quando você esquenta, você tende a limpar o trabalho. Como eu falei, deixa para esfriar depois. Ó, isso aí, tá vendo? Não tem definição nenhuma. Isso não pode acontecer. Tá tudo como se estivesse embaçado. Isso acontece muito nos seus trabalhos. Então é uma coisa para você ficar ligada. Esse tipo de coisa, ele acontece sim no início do trabalho. Você pode começar manchando, por exemplo, mas tem que ir definindo conforme você vai trabalhando. Vai definindo, vai trabalhando, não com linha necessariamente, né? Mas com um tom do lado do outro, com o próprio claro-escuro, ele vai definir. O claro-escuro, o uso de cor, vai definir essas áreas, vai deixá-las mais definidas. Aqui não estou trabalhando com referência nenhuma da mão, então não dá para fazer uma coisa muito avançada, mas procura referência, se não achar, tira a foto. A mão é uma coisa muito importante, tem que ficar bem feita. E essa cor da sombra da mão tá suja. Dá uma esquentada nela também. E depois, se precisar, esfria com alguma outra camada em algum modo de mesclagem. A diferença. Dá bastante diferença. Agora eu vou aumentar um pouco aqui a cabeça, porque ela tá pequena em relação ao corpo.
Ctrl Shift C, Ctrl Shift V e Ctrl T para poder redimensionar a cabeça. Ficou bem melhor. Apagar um pouquinho aqui na borda, para não ficar esse recorte. Agora eu vou mexer um pouco aqui na sombra desse seio aqui. Mas, como eu falei, tem que procurar uma referência bacana. Não dá pra pegar todas as referências aqui, não dá pra fazer o trabalho finalizado. É um negócio que dá trabalho mesmo. Já tinha comentado com você que, por exemplo, eu procuro referência pra parte do biquíni, pro bojo, várias referências. Procuro referência pra cauda, pra essa barbatanazinha, pra mão, pra boca, várias referências pro olho, pro cabelo. Dá trabalho. Colocando a sombra do biquíni na perna dela. O que também tá um biquíni relativamente simples, né? Um biquíni assim, normal. Dá pra brincar um pouquinho mais ainda, ela é uma sereia, dá pra botar umas conchas, umas algas, não sei, fazer uma coisa mais temática de repente. Só testando também pra ver se fica bom. Olha a diferença. Bom, então uma coisa que é importante é você separar as coisas do fundo, para você poder pintar de maneira confortável. Então, mais uma vez aquilo que eu falei, faça uso das possibilidades que o digital te permite. Então, usa a ferramenta do laço. Eu sempre uso nos trabalhos, é muito válido. E te dá uma coisa mais precisa. Eu dupliquei ali a cauda. Uma nova camada, subjuguei a camada e agora eu vou pintar sem medo de borrar. E vou ficar com a delimitação precisa. Claro que depois você precisa vir trabalhando isso para não ficar tão recortado do fundo, mas tira esse aspecto de mancha, sabe? Esse aspecto de não definição, de não ter desenho ali. Então, uma outra dica interessante é trabalhar. Trabalha separado, primeiro plano, figura e fundo. E aí, é claro, podem ter pequenas variações, né? Você pode, dentro da figura, trabalhar, por exemplo, a cauda e o biquíni separado. No primeiro plano, pode ter também algumas outras separações, mas no mínimo isso. Para as coisas ficarem mais organizadas, você pode trabalhar também, colocar isso dentro de pastas. Primeiro plano, figura e fundo. Então, você vê que eu pinto ali na camada e ela está subjugada à camada da cauda que eu recortei ali há pouco tempo. Eu recortei ali abaixo. Ó, dá um aspecto de limpeza, sabe, no trabalho. Uma coisa importante também, o trabalho não pode ficar sujo. E agora eu coloquei ali criei uma nova camada abaixo dessa cauda e estou pintando fundo, para poder soltar essa cauda ali do fundo. E é um negócio também que você pode ir sem medo.
Mesclei ali com o fundo e mesclei a cauda também. Então, vou selecionar aqui essas algas, também mais uma vez com a ferramenta de seleção. Mas é aquilo, tem que procurar referência, tá? Procura a referência direitinho para essas algas. E várias referências, para fazer um desenho bonito, pegar umas cores bacanas. É interessante também, ó, vou duplicar e vou jogar lá para cima, porque isso é no primeiro plano. E é interessante também colocar o primeiro plano mais escuro um pouquinho, isso dá uma espacialidade legal pro trabalho. Tô pintando a camada errada. Subjuguei a camada da alga. Escurecer mais um pouco. Deixa eu abrir aqui alguns espaços negativos, porque ficou tudo muito denso. Como eu falei, você precisa procurar referência. Aqui eu tô sem referência para fazer. Mas já dá uma diferença muito grande. E agora, botei aqui uma nova camada e vou pintar ali para dar uma leve integrada, para a cauda não ficar tão recortada. Não é aquilo que eu falei, é um trabalho, você recorta e dilui, recorta e dilui. Olha a diferença do trabalho, como já está muito mais organizado. A próxima coisa que eu vou fazer agora é soltar o baú do fundo. Então, só selecionei, dei um Ctrl J. Então, peguei a cor do fundo, coloquei numa camada atrás do baú, que eu já tinha duplicado, e estou dando uma limpada. Uma coisa importante também, é interessante que o trabalho conte uma história. Então, aqui ele já está contando uma historinha. Tem um baú ali que a gente está olhando e parece que a sereia está falando assim, não chegue perto, não encoste, alguma coisa do tipo. E aí você pode procurar outros elementos para contar mais histórias ainda, isso é sempre interessante. Vou dar uma mexida agora nessas algas aqui desse lado. Primeiro vou selecionar essas partes claras. Pegar um pincel mais duro. Porque aquele macio não estava dando certo, não. E aí tô pegando as cores ali da área mesmo e pintando, só pra ter uma definição mesmo. E aquilo que eu falei, né? Já falei antes, vou falar mais uma vez. Você precisa fazer uso do que o digital tem de bom para te proporcionar. Não tente fazer tudo numa camada só. Não precisa, não tem essa necessidade, entendeu? Organiza tudo direitinho que fica legal. Agora eu vou fazer umas partes mais escuras aqui.
Agora eu vou fazer umas partes mais escuras aqui. Nova camada. Alt Backspace para preencher com a cor que eu selecionei. Diminuir um pouquinho a opacidade só para manter integrado. Ctrl E para mesclar tudo. E agora eu vou dar uma desvalorizada aqui nessas áreas porque não ficaram muito interessantes para a composição. Até é válido colocar alguma coisa ali, mas precisa de um outro movimento. Esse não está muito legal não, então como eu não vou ter tempo para mexer nisso agora, bom, agora eu vou soltar a sereia toda do fundo, porque vai ficar mais fácil para trabalhar. Como eu falei, precisa de referência aqui para esse braço, precisa de referência aqui para essa mão. Inclusive, eu mudaria a pose da mão também, colocaria a mão mais para trás, assim, como se ela estivesse apontando pro tesouro mesmo, pro baú de tesouro, acho que fica interessante. Aqui não tem como selecionar o cabelo, vai dar um trabalhão, não vai ficar legal, então selecionei só ali a base dele e depois tem que fazer uma pintura e repintura por cima. Ctrl J para duplicar. E agora eu vou mesclar com a cauda. Ctrl E para mesclar. E aí eu tenho o meu personagem todo separado. Tem o baú todo separado. Então, assim, o que eu quiser pintar ali numa camada acima do fundo e abaixo do personagem, eu posso pintar que não vai interferir em nada no meu personagem, entendeu? E isso facilita muito a organização, facilita muito a pintura. Tem que tomar cuidado também com as marcas de pincelada, porque marca de pincelada é bonito? Mas não de qualquer jeito, não feita de qualquer jeito. Você tem que procurar marcas de pinceladas elegantes. e tomar cuidado para elas não ficarem bagunçadas. Bom, agora eu vou criar um outro plano aqui, só para dar um pouco mais de espacialidade também para o trabalho. Então, criei uma nova camada, mais uma vez com a ferramenta de seleção. Vou colocar aqui na frente um pouco mais escuro. Inverti a seleção e ali atrás agora eu vou pintar um pouco mais claro. A seleção ainda está ali, mas eu apertei o Ctrl H só para assumir, né, essa visualização. Tô vendo aqui o que eu posso mesclar. E que eu vou deletar porque eu tinha pintado antes, como se fosse pintura direta. E aí quando eu mexi no fundo de novo, acabou manchando. Então, tô apagando aqui o que eu tinha feito, já que eu tenho a figura da sereia toda solta. Tá vendo? Pinto sem medo de borrar, porque tá tudo selecionado, tudo direitinho.
Aqui tem que escurecer um pouco mais esse lado. Tá tudo muito claro. E agora eu vou pintar ali no fundo, embaixo dessa seleção da personagem da sereia, para poder sumir com aquele manchado que tinha no fundo do corpo da sereia. A diferença. Agora, numa camada subjugada, eu vou pintar um pouco mais aqui na cauda. Dupliquei aquele plano que eu tinha feito. Eu vou colocar um segundo plano aqui. Vou dar uma mexida nele, uma deslocada, para não ficar exatamente igual. Não ficar a mesma coisa. Aqui eu vou apagar também, porque tinha ficado de quando eu recortei a cabeça dela. Tudo mais organizado. E agora, vamos mexer um pouco no rosto. Mas assim, eu não sei se foi porque... Não sei se foi da imagem que você me mandou, né? Que tá em baixa resolução. Ou se esse é o tamanho mesmo do trabalho que você faz. Mas tá pequeno, assim, eu trabalho com o maior lado do trabalho no mínimo com 3.000 pixels, mas normalmente eu trabalho com 5. Então é interessante porque quando você dá esse tipo de zoom, dá pra você trabalhar bem, entendeu? Nos detalhes. Aqui, como eu falei, não sei se foi da imagem que você me mandou, né, que tá reduzido de repente, mas prestar atenção nisso também. Depois eu vou mostrar um zoom de um trabalho meu. Mostrar como o tamanho dele normal, né? E o zoom para poder trabalhar direito no olho, trabalhar no nariz. Aqui nem vai dar para trabalhar muito, porque o tamanho do trabalho está muito pequeno.
Escurecia um pouco as sombras estavam claras demais, principalmente ali no pescoço, estava incomodando. Dá um Ctrl Shift C, Ctrl V e Ctrl T para poder mexer aqui na boca, que eu achei que estava um pouco torto. Isso copia todas as camadas visíveis, cola todas as camadas visíveis no mesmo lugar e o Ctrl T você redimensiona ali do jeito que você quiser. Aqui eu peguei um detalhe de um trabalho que eu fiz há um tempo atrás para o Applebot. Peguei aqui a sombra do nariz, direitinho, dos olhos. Mas nem dá pra mexer muito, como eu falei, mas tá tão pequenininha. Eu vou aumentar ela um pouco aqui, mas mesmo assim... Tenta trabalhar com uma imagem maior, uma resolução maior. Se você não estiver trabalhando, né? Como eu falei, pode ser só da imagem que você me enviou. Esquentar tudo um pouco. E aí você tem que ir trabalhando, como eu falei, não finalizar nenhuma área, né, de uma vez só. Eu sempre falo isso em todos os vídeos, todas as aulas que eu dou. É ir trabalhando um pouquinho ali, trabalhando, volta aqui, mexe lá. Não é interessante finalizar uma área toda, porque tudo é sempre relação. Aqui eu vou arcar um pouco a sobrancelha dela. Porque eu não sei qual é a história que tá na sua cabeça, mas quando eu olho pra isso aqui, eu imagino ela defendendo, né? Aquele baú ali assim, não, você não pode chegar perto, é perigoso, alguma coisa do tipo. Então, acho que a sobrancelha arcada dela também pode contar um pouquinho mais aí dessa história. Não chegue perto. Então, dá uma olhada aqui, como estava, como está ficando, e aí você tem que avançar, como eu falei, procurar várias referências, referência para cada coisa, várias referências para o rosto. Bom, e aqui então é só um detalhe desse trabalho meu aqui, que está do lado direito, para vocês darem uma olhada no tipo de resolução que eu trabalho, né? Eu dou esse zoom e consigo trabalhar assim no rosto.
Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui embaixo. Pode deixar sua dúvida, seu comentário, sugestão de tema para um próximo. Se você acha que isso pode ajudar um amigo, só compartilhar. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau!